galera, tá começando mais um Giro da Rodada. Eu sou o Periclão e eu tô aqui com o... Iago, bem-vindos galera ao segundo vídeo aqui do canal, começando com a sexta rodada do Brasileirão que acabou de terminar. Então vamos lá, essa sexta rodada, como aconteceu com a última rodada, com a quinta rodada, 3 jogos foram adiados por causa das enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, que foram Criciúma e Cuiabá, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Juventus. E aí, mais uma vez, a gente vem aqui pedir o apoio de vocês para ajudarem com o que for em relação ao Rio Grande do Sul. Eles estão passando por uma situação muito complicada e muito tensa. Então, qualquer ajuda que vocês puderem fornecer vai ser de imensa gratidão, não só nossa, mas de todos eles. Sim, só apontando aqui, né, a CBF divulgou hoje que vai convocar um conselho pro dia 27 de maio para decidir a paralisação do Brasileirão ou não. Causou muita revolta, né, porque ainda é uma data bem distante. Todo mundo sabe que o calendário brasileiro é bem apertado, tem 1, 2 jogos por semana. Então, é uma coisa que precisa ser decidida. O futebol tem que ficar em segundo plano e primeiro plano tem que ser a questão do Sul, né? A questão das vidas. Mas a gente fica no aguardo da decisão, se esse conselho vai ser adiantado ou não. E se tiver alguma novidade, a gente traz pra vocês. Sem sombra de dúvida. Então vamos para o primeiro jogo. Flamengo 2, Corinthians 0. Jogo esse o que garantiu o Flamengo a terceira colocação na tabela. O Flamengo agora está com 11 pontos de 6 partidas jogadas. Tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians, coitado do Corinthians, Iago, Nem me tá com fala, 5 cara. 5 pontos em 6 partidas. Só tem uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, 2 empates e 3 derrotas. Assim, né? O grande clássico das torcidas do Brasil. O Flamengo massacrou o Corinthians. O placar podia ter sido bem maior. Foi 2-0, né? Com os gols do Pedro e do Lohan. Destaque pro Lohan, o jogador do Flamengo, que entrou pra substituir o Arrascaeta, que voltou de lesão, mas foi poupado por conta da Libertadores. Fez uma partidaça, deu assistência pro gol do Pedro, que teve falha do Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, e depois fez o segundo gol do Flamengo. Apesar da falha, o Carlos Miguel fez uma partidaça. Sem ele, o Corinthians teria perdido de bem mais. Com O certeza. técnico Corinthians surgiu com uma escalação de 3 zagueiros, 5 defensores, né, com os laterais, que não tinha sido testada antes. Acho que não foi o jogo certo para ser testado isso. O Corinthians mal ficou com a bola, as melhores chances foram por bolas paradas, né? E é, eu vi um comentário na internet que foi a verdade. O Corinthians ressuscitou o Flamengo, que vinha de performances bem ruins e cobrança da torcida. E o Tite, na sua volta com seu ex-clube, né, saiu vitorioso. O Flamengo estava com uma cobrança muito alta em cima de si, né? Justamente por causa do desempenho na Libertadores, o desempenho no Campeonato Brasileiro. Antes dessa vitória do Corinthians, o Flamengo tinha empatado, tinha perdido e tinha empatado, então 2 empates e 1 derrota, né? Uhum. Nessa sequência, e agora conseguiu essa vitória para desafogar um pouco. Acho que a pressão em cima dos ombros do elenco todo e do Tite, que estava sendo muito cobrado, diminuiu, né? Vamos ver as próximas partidas, né? Tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores, o que vai acontecer com esse Flamengo. Só pra destacar aqui, né, o Flamengo perdeu no meio da semana na Libertadores, se complicou bastante no grupo dele, tá em terceiro lugar. Qual é o risco de não se classificar? Então, é algo que o Tite vai ter que trabalhar. E pra finalizar o Corinthians, a gente recebeu uma notícia, o mundo, né? Recebemos uma notícia que é possível a saída do Cássio. O Cruzeiro fez uma proposta pra ele. O goleiro tá vendo se vai aceitar ou não. Eu, pessoalmente, acho que ele devia encerrar a carreira dele no Corinthians, né? Eu acho que o tempo dele como titular no time tá se encerrando. Ele tem que passar essa tocha pro Carlos Miguel, que tá tomando conta do recado. Mas, assim, seria muito triste não ver ele se aposentando no time que consagrou ele, né? E ele consagrou o time também. Então, a gente fica no aguardo aí. Pois é, ídolo máximo, e ver ele se aposentando em outro clube é muito triste. Bom, vamos para a próxima partida, Palmeiras e Atlético Paranaense. Esse jogo aconteceu no domingo, aqui na Arena Barueri. O Atlético Paranaense conseguiu ganhar o Palmeiras por 2-0. E assim, com essa vitória, o Atlético Paranaense fica em primeiro lugar na tabela, tem 13 pontos em seis partidas jogadas, 4 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palmeiras está na nona posição, com 8 pontos,
dos 6 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogão esse que o Palmeiras perdeu esses pontos de bobeira, né, Iago? Cara, o Palmeiras jogando em casa, mas não em casa, né? Jogando em Barueri. Dominou a partida, destaque pro Endrick e pro Estevão, que tiveram partidas assim, absoluta. Vem tendo, né? Partidas muito boas essa dupla do Palmeiras. O Palmeiras criou muita chance, teve até pênalti no final do primeiro tempo, depois de um drible ridículo que o Endrick deu no goleiro do Atlético Paranaense, o Bento. O Veiga perdeu esse pênalti, o que não é do feitio dele. E logo em seguida, uma falta assim perto da área, o Paulo cobrou, teve desvio na barreira, então acabou sendo gol do Atlético Paranaense. Logo no segundo tempo, o Atlético conseguiu o segundo gol, num cruzamento, foi gol contra do Gustavo Gomes. E teve ainda um terceiro gol do Atlético, que foi anulado por impedimento, bem anulado. Mas assim, o Atlético aproveitou a chance que teve, o Palmeiras desperdiçou muita chance, criou muita chance, mas não conseguiu capitalizar nelas, né? E acabou perdendo 3 pontos. Pois é. Perder essas chances é inadmissível, ainda mais num campeonato tão longo e disputado como é o nosso, né? E mesmo com uma partida tão bem destacada, que você mesmo comentou, do Endrick e do Estevão, uma dupla que foi muito perigosa, mas acho que o maior problema dos dois foi a última decisão que eles tinham que tomar. Então, apesar deles conseguirem fazer tabela, de conseguir fazer jogada, passar pela linha defensiva do Atlético, não foi o suficiente, porque chegava no último toque, no último lance, que eles tinham que decidir se eles tocavam para alguém ou se chutavam para o gol. Quando decidiam tocar, não conseguiam tocar, tocava errado, ou o passe era interceptado. E quando decidiam chutar, chutavam tarde demais, ou a bola saía mascada, enfim. Jogar bem, os dois jogaram muito bem. Pena que essa dupla não vai durar muito tempo, né? No meio do ano o Henrique já vai estar indo para o Real Madrid. Sorte nossa, para que não vai ter que aturar o Palmeiras jogando bem, né? Exatamente. Só pra terminar aqui do confronto, né? Falando em indas pra fora, o Bento tem grande chance de sair do Atlético nessa janela, né? Com interesse, assim, concreto da Inter de Milão, lá da Itália. E também comentado a entrevista do Abel pós-jogo, ele tava bem Abel, né? Acho que é a palavra certa. Reclamou muito de não ter jogado lá no Allianz, né? Mais uma vez por conta do show. Reclamou de estar jogando em Barueri, que não é a casa do Palmeiras em si. Não tem espaço pra torcida toda, até questão de locomoção. E falou uma frase assim bem impactante, eu achei pelo menos, que não esperem título da gente se a gente não conseguir jogar no Allianz. A situação, creio que não vai mudar, né? Porque o Allianz foi projetado pra isso, pra receber shows. É a melhor casa de shows de São Paulo pra receber. Então, fica aí o Abel reclamando mais uma vez do Allianz. E você fala isso por experiência própria, né? Com certeza, cara. Lá pra show é sensacional. Eu só fui lá uma vez para show, mas foi muito bom também. Bom, bora seguir para a próxima partida. Atlético Goianiense e Cruzeiro. O Atlético estava jogando em casa, jogou muito, mas não conseguiu sair com a vitória. Com esse resultado, o Cruzeiro vai para a 6ª posição com 10 pontos. Tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 5 partidas. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos por causa dos jogos adiados. Já o Atlético Goianiense está na 19ª posição, só tem 1 pontinho na tabela. E dos 5 jogos que o Atlético Goianiense jogou, 4 derrotas e 1 empate. Cara, até fiquei surpreso agora você falar que o Atlético tá na penúltima posição, né? Porque o Atlético jogou bem essa partida. Teve chance pra sair com a vitória, né? Desperdiçou bastante as chances. O Cruzeiro teve até um gol impedido no primeiro tempo, que foi anulado. Mas assim, o gol do Cruzeiro foi achado, foi um chute de fora da área, um belo chute, né, do Matheus Pereira no final do segundo tempo. E eu só vou destacar aqui nesse jogo um lance do zagueiro do Vitória, quando o placar tava 0-0 ainda, ele acertou uma bicicleta de fora da área, velho. Se essa bola entrasse, era Puskas assim na certa. Pelo menos gol do Brasileirão. Foi um chute ridículo, assim. Né? Quase que o Atlético Goianiense leva esse prêmio aí de gol mais bonito. Não sei, vamos ver, né? Às vezes surge alguma chance que sairia mais bonito que esse, né? Mas Uhum. a bola não entrou, não foi gol. Então não tem como disputar. Não tem como disputar gol mais bonito. Não foi gol. Então bora pro próximo jogo, Fortaleza e Botafogo. 1-1. Esse jogo que aconteceu em Fortaleza.
Com esse resultado, o Fortaleza vai a 7 pontos, está na 11ª posição. Dos 5 jogos que o Fortaleza jogou até agora no Campeonato Brasileiro, tem uma vitória em 4 empates. Então a gente pode dizer que sim, o Fortaleza está invicto no campeonato. Uhum. Acho que a maior questão do Fortaleza foram as equipes que enfrentou até agora, né? Enfrentou muitas equipes grandes que estão disputando as primeiras colocações, e por isso todos esses empates. Me pergunto se nos próximos confrontos contra equipes que estão disputando a parte de baixo da tabela, como que o Fortaleza vai se sair, porque de todas essas partidas que o Fortaleza empatou, sempre o rendimento do Fortaleza foi muito bom. Uhum. Mesmo não saindo com a vitória, conseguiu fazer boas partidas. Vamos ver mais pra frente, né? Conseguiu empatar agora com o Botafogo, que não é um adversário fácil. Acho que a questão do Fortaleza também que tá tendo jogo no meio da semana, né? Ele foi massacrado na semana passada na Sul-Americana por 4-1, então tem essa questão de rodar o elenco. Mas como você falou, o Fortaleza jogou muito bem. Saiu na frente lá no começo do jogo com um gol do Pochettino, um belo gol, diga-se de passagem. Teve chance para ampliar, acabou não conseguindo. O Botafogo conseguiu deixar o jogo um pouco mais equilibrado, né? Achou um gol em bola de escanteio. Eu vou citar aqui o volante do Botafogo que fez o gol, que foi o Danilo Barbosa, que é um dos artilheiros do campeonato, volante artilheiro. E foi isso, cara. No final do segundo tempo foi bem caótico, né? As duas equipes tiveram bastante chance de sair com a vantagem. Teve até gol do Fortaleza que foi impedido, mas acabou ficando no empate mesmo. O chute do Pochettino, que chute maravilhoso. Uhum. Gol de centroavante. Bom, vamos para a próxima partida. Vasco 2, Vitória 1. Vasco que com essa vitória conseguiu se desafogar e sair um pouco da zona do rebaixamento. Depois de 6 partidas, o Vasco tem 6 pontos, 2 vitórias e 4 derrotas. Sendo que essas 4 derrotas foram 4 derrotas seguidas. O Vasco só conseguiu vencer na primeira rodada depois de 4 derrotas. Tava ficando preocupante, né? Não sei se para quem é torcedor do Vasco se já está acostumado com isso ou não, mas Pegou pesado agora. só um pouquinho. Mas com isso o Vasco conseguiu subir um pouco na tabela. Já o Vitória tá com 3 derrotas seguidas, só tem 1 ponto. Então, das 5 partidas que o Vitória jogou, foram 4 derrotas e 1 empate. Com esse resultado, o Vitória fica na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Vamos ver mais para frente se essa partida vai dizer muito ou se ela vai dizer pouco em relação à disputa da zona de rebaixamento, né? A disputa não, diria que a fuga, né? A fuga, Da zona de exatamente. rebaixamento. Cara, como você comentou, né? A situação do Vasco não é boa, já não é de agora. O jogo começou com protestos da torcida, tanto pros jogadores quanto pros donos do clube, né? Acabou não saindo gol no primeiro tempo. Teve um pênalti pro Vasco que não foi marcado, que eu achei que foi pênalti. Teve uma falta no Galdames, do Reinaldo. Ele foi tirar a bola, acabou dando um chutão no jogador. O juiz não marcou, o VAR não chamou, então vida que segue. Mas destacar o segundo tempo do Payet, que destruiu 2 assistências, assim, belíssimas pros gols do Vasco, né? Gol do Maicon Roque, de escanteio depois do Vegete, que acertou um belo chute. E é isso, cara. O Vitória conseguiu fazer um golzinho no final do jogo, né? Deixou ali o jogo emocionante no finalzinho. Acabou tendo um lance bem lamentável, né? A expulsão do Catamunga. Foi sinalizado pelo Bandeirinha, foi a agressão dele. É um pouco discutível, mas teve o tapão no pescoço do jogador do Vasco, então eu achei que foi bem expulso. E aí depois o jogo acabou ficando caótico, teve confusão dos dois lados e o Vasco conseguiu sair com 3 pontos bem preciosos. Nossa, muito precioso. Só uma correção, foi o Camutanga. Camutanga, perdão. Tava confundindo com Camavinga. Né? Esse é craque da bola. É. Bom, vamos pro próximo jogo. Bahia e Bragantino. Bahia ganhou essa partida por 1-0. Com esse resultado, o Bahia fica em segundo lugar, está empatado com o Atlético Paranaense, mas por causa do saldo de gols, Uhum. fica na segunda posição da tabela, né? Com essa partida, o Bahia vem a 3 vitórias consecutivas. Parece que o City da Shopee está indo muito bem, obrigado. Hit da Shopee, caramba, velho.
São 4 vitórias, um empate e uma derrota, né? Aham. Já o Bragantino está na 8ª posição, com 9 pontos. Tem 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, que seria justamente essa derrota contra o Bahia. O Bahia acabou de tirar a invencibilidade do Bragantino. Cara, o começo muito bom do Bahia, né? Vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo. O Bragantino não vem jogando bem no Brasileirão. Tá tendo jogos da Sul-Americana, tá conseguindo resultado lá, mas no Brasileirão não vem jogando bem, não vem conseguindo resultado. Foi a mesma questão no jogo da rodada passada contra o Flamengo, né? Que também, aliás, que foi empate naquela Sim. partida. E assim, destaque desse jogo que teve 3 gols impedidos, 2 do Bahia e um do Bragantino, que foram bem anulados. Mas o Bahia conseguiu pressionar bastante. Teve o gol do Cassiano, né? Com 1-0. E acho que Isso. destacar o Everton Ribeiro, né? Que apesar de ter começado a jogada do gol, ele deu uma assistência de trivela linda pro primeiro gol do Bahia, que Meu foi Deus, como anulado, joga. que devia ter sido mantido só por causa do passe dele. Só por isso. Outro destaque da partida é o Cauli, que vem fazendo bons jogos pelo Bahia. Na jogada do gol, foi ele que deu a assistência, e um dos gols impedidos, ele também deu uma assistência nojenta, mas enfim, estava impedido, não teve muito o que fazer. Tá fazendo bons jogos, acho que é bom ficar de olho no Cauli. E, bom, esse time do Bahia tá muito bem, não tem muito o que dizer a respeito. Vamos ver os próximos resultados, né? Uhum. Então vamos para nossa última partida, São Paulo e Fluminense, jogo que aconteceu aqui no Morumbis nessa segunda-feira. Aonde que Foi foi o o último jogo, jogo mano? no Morumbis. Morumbis. Ah, tá. Só pra confirmar mesmo. Isso, no Eu ainda não me Morumbis. acostumei com esse nome. Foi o último jogo da rodada, né? Aham. São Paulo 2, Fluminense 1. Jogo esse que aconteceu de tudo, né? Mas uma coisa de cada vez. Cara, assim, o Fluminense poupando jogadores pra partida da Libertadores no meio da semana. Conseguiu uma vitória muito importante semana passada, jogando fora de casa, né? Tá vivo no grupo pra se classificar. E, assim, São Paulo massacrou o time do Fluminense. São Paulo que já tá classificado na Libertadores. Conseguiu a classificação na quarta passada. E teve muita chance no primeiro tempo, não conseguiu aproveitar. Uma falha da defesa do São Paulo, o Fluminense achou o gol. Foi o gol do Keno, mas foi dado gol contra, né? Que teve um toque ali de jogador de São Paulo. Uhum. Mas logo em seguida o São Paulo reagiu bem, teve gol do Bobadilha em falha do Fábio. O Fábio tava saindo com a bola errado várias vezes, nessa vez acabou resultando no gol. E assim, segundo tempo, o São Paulo manteve a pressão, né? Conseguiu bastante jogadas, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Os caras estavam descendo ali toda hora, fazendo jogadas muito importantes. Teve um gol do Luciano que foi impedido, mas depois você comenta melhorzinho pra comentar também a discussão dele com o Diniz. Mas no final do jogo, num lance de lateral, a bola foi parar nos pés do Arboleda e o zagueiro artilheiro, que não fazia gol há muito tempo, conseguiu a virada pro São Paulo. E 3 pontos dentro de casa. O zagueiro artilheiro que não é tão mais artilheiro assim, né? Mas enfim. Exatamente. Bom, nesse jogo ainda teve uma questão, né? Houve uma confusão com o Diniz e o Luciano. Um jogador do Fluminense se machucou durante a partida, ele estava com a posse da bola, ele chutou propositalmente a bola para lateral, né? Para o São Paulo dar o fair play, para ele poder ser atendido em campo e tudo mais. E aí, numa atitude assim que eu desaprovo completamente, né? O Luciano tentou pegar a bola junto com o Gandula para tentar cobrar o lateral o mais rápido possível, sem dar fair play nenhum, sem esperar pelo atendimento do jogador do Fluminense, que jogou propositalmente a bola para a lateral para ser atendido. E mesmo assim o Luciano desrespeitou. Tanto que jogaram uma segunda bola no campo para que Uhum. o Luciano não conseguisse recomeçar, né? Mas aí a confusão já tinha sido feita. O Diniz começou a xingar o Luciano começou a xingar o Diniz. Veio os jogadores do São Paulo, veio os jogadores do Fluminense. A confusão ficou solta ali. No Uhum. fim das contas, depois de um grande bate-boca, de um empurra para lá, empurra para cá, Diniz tomou um cartão vermelho, foi expulso, e o Luciano tomou um cartão amarelo. E aí eu quero ressaltar aqui, né, a relação dos dois. Uhum. O Luciano, antes de ir para São Paulo, já tinha trabalhado com o Diniz e vice-versa, né? Tanto que quem bancou a vinda do Luciano para o São Paulo foi o Diniz, justamente por conhecê-lo, por saber quem ele é, por gostar do trabalho do jogador, por saber que o jogador é esforçado. Mas parece que essa amizade toda não adiantou de nada. Os dois ainda assim discutiram feio.
xingamentos saíram dos dois lados, né? E Uhum. tanto que o Diniz só foi expulso justamente por causa disso, porque aparentemente o técnico tem que ter mais decoro do que o jogador. Uhum. Então o jogador toma amarelo, o técnico toma vermelho. Cara, eu acho que assim, apesar das cenas lamentáveis, se você gosta de futebol brasileiro, esse é o puro suco do futebol brasileiro, né? O Diniz é puro entretenimento, se você ver a partida dele, ele tá sempre gritando na lateral de campo, você consegue ver na transmissão. Então, eu particularmente adoro isso. Mas é isso, teve essa questão, né? Eu vi na transmissão que acho que essa foi a 7ª expulsão do Diniz em 180 jogos pelo Fluminense, mais ou menos assim. Pelo que eu entendi, foi expulsão direta, deve ter bem mais, com acúmulo de cartão amarelo. Acho que ele e o Abel, os dois a 80 por hora, quem consegue ser expulso mais vezes durante o ano. É uma disputa bem boa. Mas é isso, né, cara? Acho que é importante falar que o São Paulo venceu dentro de casa, o trabalho do Zubeldia, que é o técnico, né? Eu falei errado o nome dele. Sim, não, tá certo. Tá um começo de trabalho muito bom, conseguiu ganhar na frente da torcida pela primeira vez no Brasileirão. E o Fluminense tá com um começo bem desastroso assim no Brasileiro. Com essa partida, o Fluminense está na zona de rebaixamento em 17º. Tá empatado com o Corinthians com 5 pontos, só que o Corinthians tem mais saldo de gol do que o Fluminense. O Fluminense que vem com essa derrota, né? Tava vindo de um empate e outra derrota. O Fluminense não tá tendo boas partidas no Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem que analisar também o quanto isso está acontecendo por causa da Libertadores e Uhum. da questão de poupar jogador, né? Essa dinâmica de ter que fazer os dois campeonatos é sempre complicada. Vamos ver se o Fluminense consegue retomar isso mais para frente no campeonato. Acho que Tanto só que pra no ano que, fechar, perdão, rapidinho, pode falar. no ano que o Fluminense foi campeão, ele também começou mal, e do campeão da Libertadores, eu digo. O Fluminense também começou mal no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu se manter no meio da tabela depois de um tempo. Pode continuar, Iago, perdão. Imagina, só pra confirmar que, né, a vinda do Thiago Silva foi confirmada, então acho que agora que vai acabar a Premier League no final de semana, nesse final de semana, ele já deve ir pro Fluminense. Vamos ver se consegue ajeitar essa defesa do Fluminense, tá tendo bastante problema, principalmente na saída de bola, que é o estilo do Diniz, né, mas você precisa ter jogadores capazes de fazer isso e com qualidade. Vamos ver o que ele tira da cartola, né, acho que, como a gente falou antes, o Fluminense tá vivo na Libertadores, com chance de classificar, eu acho que é mais importante principalmente nessa primeira metade da temporada. Bom, com certeza, né? Vamos Hum. ver. E qualidade do passe, com certeza o Thiago Silva tem. Vamos ver se ele consegue ajustar esse esquema aí do Diniz. Bom, mas é isso, galera. Essa foi a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Peço para todos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos. Muito obrigado. Fica aí mais um giro da rodada do Falso 10. Falou, galera.